Oiê, mais um vídeo com vocês. E hoje nós vamos decorar dois bolos maravilhosos aí com o tema da patrulha canina. E eu já vou começar separando as porções, né, para eu colocar nos meus bolos, né, decorar os meus bolos. São dois bolos, as decorações são diferentes, né? Um é com o topper, a plaquinha, né? E outro é sem, mas são dois bolos com estilo cachepô, né? Então, assim, para você que tem dificuldade, fica no vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo bem rico para você, com várias dicas, né? É sobre a espatulagem, alisar o bolo. Então, assim, eu comecei já hidratando o meu chantininho. Como vocês podem ver, eu não coloquei leite condensado direto, né? Eu primeiro coloquei o corante, tá? Misturei um pouquinho e aí depois, com o auxílio ali de uma espátula, eu já fui hidratando, né? Já fui mexendo ali até ele ficar num ponto bem lisinho. Então, a quantidade de leite condensado que vocês viram eu colocar no vídeo, né? Foi a única que eu coloquei nessa cor, tá? E também para essa quantidade de chantininho, porque aí tem uma quantidade pequena, tá bom? Então, agora eu vou fazer o azul. O azul eu vou utilizar tanto para fazer o detalhe no bolo amarelo, quanto para cobrir todo o outro bolo de azul, tá? Então, eu utilizei dois tons de azul para fazer essa tonalidade que vocês vão ver aí. Eu utilizei o azul royal e o azul anis, tá? O azul royal, ele vai deixar esse tom de azul mais escuro, tá? E o azul anis, ele vai dar uma avivada na cor, né? Vai deixar ele uma tonalidade mais bonita. Eu prefiro fazer assim, né? Então, por isso que vocês viram eu colocando a mistura de cores. Mas se você quiser fazer só com uma tonalidade, tá tudo bem também. Então, pessoal, essa parte de hidratar o chantininho é muito importante, né? Porque a partir daí que você vai definir basicamente o restante do seu bolo. Se você hidratar o chantininho direitinho, tudo certinho, você tem uma probabilidade muito alta de também conseguir fazer um trabalho mais perfeito no seu bolo, né? Já se você passar do ponto no chantininho, né? Então, assim, provavelmente você também vai ter mais dificuldade na hora de alisar ou de espatular seu bolo, tá? Eu vou começar decorando o primeiro bolo, então eu vou aplicando o chantininho amarelo. O amarelo eu já tinha tingido um dia antes, por isso que eu não mostrei para vocês, tá bom? Então, eu vou depositando o chantininho ali sobre todo o meu bolo e depois eu vou vir com a espátula, né, e vou alisar. Primeiro, eu gosto sempre de começar a alisar em cima, tá? Vocês estão vendo aquela falhazinha ali embaixo, né, mas não se preocupe, porque quando a gente passa a espátula, eu sempre passo já empurrando um pouquinho, né, ali embaixo e aí ela fecha toda, tá? Pessoal, não fica bolha de ar nem nada. Então, quanto a isso, não se preocupem, tá? Então, olha, eu consigo alisar o bolo hoje em dia só com essa espátula aí, né? Mas para quem não consegue, você pode utilizar aquela raspadora para chocolate ou aquela outra, né, mais alta um pouco. E agora vai ser a parte da textura. Vocês podem observar que eu seguro a espátula, né, bem firme ali junto ao bolo e depois eu vou girando até eu conseguir um resultado que eu quero, né? Depois eu tirei ali o excesso e se for necessário, eu passo a espátula de novo, tá? Se não, aí já fica, né, só de primeira mesmo, tá? Então, assim, a dica para espatulagem é não fica parando a sua bailarina. Quanto mais você para a sua bailarina, mais chance você tem de o bolo sair todo marcado e não ficar tão legal, tá bom? Então, encosta a sua espátula de textura no bolo e já gira, né, a tua bailarina. A mão que mexe é sempre a que está rodando a bailarina, a que está com a espátula, de preferência, encoste ela um pouco ao seu corpo para você ter mais firmeza na sua mão e vai girando, né? E na hora de tirar, tira ela
de uma vez, tá bom? Porque senão você acaba marcando seu bolo sem querer. Então, para essa parte do cachepô, eu coloquei um pouco de azul de um lado, como vocês podem ver, e um pouco de vermelho do outro, né? Como no modelinho, né, que eu havia mandado para a cliente, ela gostou. Eu já tinha feito esse bolo uma vez, só que a primeira vez que eu fiz, eu não coloquei textura na parte amarela, eu fiz ele liso, né? Mas dessa vez eu resolvi fazer com textura e ficou ótimo também. Então, essa parte do cachepô, como a outra já tinha textura, eu quis ela lisa, né? Então eu só passei a espátula. Se você quiser, pode passar uma pontinha de uma colher, ou pode ser aquela espátula maior também, não tem problema. Só que você tem que ter muito cuidado com o ângulo que você está segurando a sua espátula para você não deixar encostar na parte de cima, tá? Então acaba que você tem que inclinar ela um pouquinho para frente e é só a pontinha dela mesmo que pega nessa parte de baixo do cachepô, né, para deixar ela lisa. E seria a mesma coisa se fosse uma espátula de textura, tá bom? Dá para fazer textura também na parte do cachepô se você quiser. Depois disso eu só coloquei o topper, né? Esse aí é um topper com balões. Eu não sei a numeração desses balões, pessoal, porque eu encomendo ele, né? Então eu não sei qual a numeração que a pessoa usa, tá? Eu só passo o modelo e ela me entrega assim. Aí depois eu borrifei um pouco de glitter. Olha como o bolo fica maravilhoso. E para vocês verem, né? Só foi a câmera do celular, né, que deixou o bolo um pouco mais claro. Mas a cor ela é bem viva, tá? Então agora nós vamos partir para o segundo bolo. Meus amores, esse segundo bolo já vai ser um bolo liso. Então, fica ligadinho, já deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Que depois, assim que eu ver, eu já respondo, tá? Eu também tenho um grupo de confeitaria. Na verdade, agora nós já temos dois, porque o primeiro ele já tá bem cheio. Então, lá pelo meu TikTok você consegue entrar, tá? Eu já deixei o link lá no meu perfil, então é só clicar lá, entrar e aproveitar o conteúdo, beleza? Então, depois disso, né, de aplicar todo o chantininho no bolo, da mesma forma que eu fiz com o primeiro, né, o amarelo, eu prefiro fazer isso com a manga de confeitar, mas se você quiser fazer ir colocando com a espátula, pode também. Eu não gosto porque eu não acho que a camada fica bem certa, né, do chantininho. Às vezes a gente coloca mais em uma parte do que em outra, então prefiro com a manga de confeitar, tá bom? Aí a gente vai começar a alisar. Como no primeiro, eu vou alisar ele somente com essa espátula, tá? Eu passo ela assim de costa, bem em pezinha, e vou rodando a bailarina, e o bolo ele fica bem lisinho, bem bonitinho. Aí eu vou vendo, né, o que falta. Essa parte do chantilly que eu vou retirando, eu uso ela mesma, né, pra depois ir consertando. Igual às vezes a parte de baixo falta um pouquinho. Isso aí é normal. É só você ir repondo o chantininho na parte que você vê ali, né, que tá faltando alguma coisa. E pronto, tá? Esse bolo aí também, ele vai ter dois detalhes estilo cachepô, que no caso vai ser o vermelho e o amarelo, tá? Esse bolinho aí, ele não vai ter topper, né? Não vai ter plaquinhas. Ele foi para a mesma cliente, né? Ali na inspiração de cores também, né? Da Patrulha Canina, né? E aí depois que o bolo já está liso, antes de aplicar, né, a parte ali vermelha do cachepô, eu vou limpar. Eu utilizo para limpar esse Perfex. É muito bom, tá? Aí eu umedeço ele e vou passando ali na bordinha de todo o meu bolo. Para aplicar o glitter nessa parte azul, eu usei, né, o glitter. Eu utilizei um glitter azul escuro e eu utilizo a bombinha com o caninho, tá? Porque eu acho que evita muito desperdício. Não fica soltando aquele exagero de glitter no bolo, mas cobre muito bem, tá, pessoal? Então você vai colocando e vai vendo a quantidade que você quer de glitter no seu bolo, tá? Depois disso, eu passei o Perfex umedecido de novo
só para retirar aquele excesso ali, né, do glitter, e depois eu fui aplicando o cachepô vermelho embaixo. O vermelho eu fiz 2 tiras e depois eu fiz aquela outra parte ali em cima. Vocês podem ver que essa parte do cachepô, a maioria das vezes eu não faço ela reta, né? Então ela fica como se fosse uma escadinha. É só você começar com a manguinha de confeitar um pouco depois, né, da primeira fileirinha que você fizer, tá? Então ali, ó, vocês podem ver que eu não vou começar a segunda rente a primeira, eu já começo ela um pouquinho depois. Aí ela dá esse efeito, tá? Então, para esse daí, eu utilizei aquele mesmo amarelo, mesmo vermelho que eu tinha tingido para o outro bolo, que eu confeitei esses 2 bolos na mesma hora, tá? E aí, como no outro, né, a gente vai passando a espátula ali até alisar toda a parte do cachepô, né, assim como no bolo, ou se você quiser colocar uma textura, que vai ficar maravilhoso também. Então, voltei com o meu paninho Perfex. Aí, esse paninho Perfex, como ele vai ficando, né, com as cores ali, o corante em gel, ele mancha muito, é só você lavar, né? Lava com um pouco de detergente, né? Lava bem, esfrega bem, torce bastante e seca ali e pronto, tá bom? E aí depois disso, né, eu vou passar o dourado. Eu utilizei o dourado da Fab, tá? Mas pode ser qualquer outro dourado. Eu faço tipo uma pastinha, né? Então, assim, não pode ser muito líquido, porque senão toda vez que você passar, ela vai escorrer no seu bolo. Ali eu acabei deixando pingar umas gotinhas, né? Mas é porque eu não passei o pincel ali na borda do potinho antes, né, de colocar no bolo, tá? Então foi porque tinha muito dourado, né, no pincel. E assim ficou o bolo. A cliente amou o resultado e amou os bolos também. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, né? Beijão para vocês e obrigada, né, por estarem aqui. Tchau, tchau.